Oi, aqui é a Cíntia Sabino e hoje eu tô aqui para te ensinar o que você precisa saber para ter os seus primeiros 10 Minutes with a Native. O que é ter 10 Minutes with a Native? Bom, os 10 Minutes with a Native é quando você é capaz de conversar por pelo menos 10 minutos com um nativo de língua inglesa. Imagina que você está conversando em português com um alemão e vocês conseguem conversar por 10 minutos, ele responde, te faz perguntas de volta e a comunicação acontece de forma clara e objetiva. Você acredita que essa pessoa consegue se comunicar em português? A resposta é sim, porque se ela passou pelo menos ali 10 minutos conversando com você em português, te fazendo perguntas e conversando fluentemente, de forma clara e objetiva, isso quer dizer que ela é fluente no português. Mesmo que ela não saiba tudo da língua, mesmo que ela não fale como você, um nativo. E é aqui onde eu quero te levar. Ser capaz de se comunicar em inglês, mesmo que hoje você não saiba nada de inglês. Mesmo que você nunca tenha pronunciado uma palavra em inglês. Mesmo que você já tenha estudado em cursos tradicionais por anos e nunca tenha tido o resultado esperado. Mesmo que você já esteja cansado e ache que aprender inglês não é para você. E mesmo que você não tenha estudado inglês desde criança, ou até mesmo que você já tenha mais de 25, 30 anos e ache que não dá mais para aprender inglês. E nessa aula eu vou te explicar como você pode usar os 5 princípios para aprender inglês que eu mencionei na aula anterior, para sair do absoluto zero no inglês até a sua primeira conversa em inglês com um nativo de língua inglesa. Na primeira aula dessa série, eu expliquei todas as razões do porquê 95% dos brasileiros não falam inglês. Eu expliquei tudo o que nós brasileiros fazemos de errado na hora de aprender um novo idioma que trava totalmente o nosso inglês. E na primeira aula dessa série, eu também mostrei vários dos meus alunos tendo os seus 10 Minutes with a Native. Além de mostrar também a história da minha aluna Caroline, que conseguiu progredir na carreira profissional dela depois que aprendeu os 10 Minutes with a Native. E também mostrei a história da minha aluna Viviane, que mora em Paris. Mostrei como ela consegue resolver a vida dela toda em inglês, alugar carro, marcar viagens, ela adora viajar, falar em inglês com nativos de língua inglesa por pelo menos 10 minutos, na verdade muito mais do que isso, além também de ter começado a aprender inglês depois dos 40 anos de idade. E eu queria agradecer a todas as pessoas que deixaram seus comentários no campo aqui embaixo na aula anterior. Eu fiz o possível para responder a maior quantidade dos comentários das perguntas que vocês deixaram aqui embaixo. Mas se você deixou a sua pergunta e eu ainda não respondi, deixe a sua pergunta aqui novamente nos comentários que eu farei o possível para responder todas essas perguntas. E é muito legal ver essa comunidade de pessoas interessadas em aprender a falar inglês, saber que existe uma comunidade sedenta por mudar de vida através do inglês. Antes da gente entrar a fundo nos 5 princípios para se aprender inglês, deixa eu te mostrar onde a minha aluna Melissa conseguiu chegar com apenas 3 meses usando o meu método. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Melissa, tenho 27 anos, moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro, e hoje eu tô aqui para falar sobre o curso Caminho da Fluência, da Cíntia Sabino. Eu comprei esse curso no finalzinho de maio, porque eu precisava desenvolver o meu inglês. Apesar de eu entender, conseguir falar, mas eu não conseguia manter uma conversa com ninguém por muito tempo devido à falta de prática. E aí esse curso foi essencial para minha vida, para o meu desenvolvimento da minha fala. E graças a esse curso eu passei para 2 companhias de navio de cruzeiro recentemente, um finalzinho assim, um pouquinho antes da pandemia começar. Na primeira empresa que eu passei por um cargo assim não muito bom, um cargo que exigia um inglês bem básico. Esse foi o primeiro que eu passei antes do curso, antes de eu começar o curso. Quando eu comecei o curso, que eu desenvolvi mais a minha fala, a minha compreensão também, eu me inscrevi para uma nova companhia, porque como tá tudo parado, e eles estavam fazendo um processo seletivo, eu entrei no que estava aberto. Fui lá e me inscrevi e marcaram uma entrevista comigo na empresa Costa Crociere, que é uma empresa italiana, mas em inglês é obrigatório para todas as nacionalidades. Todo mundo dentro do navio é obrigado a falar inglês como primeira língua. É como se não existissem as outras línguas. Aí marcou a entrevista comigo, eu fiz. E eu passei por um cargo bem melhor, com um salário bem maior e que demanda muito pouco esforço.
E tudo isso graças ao curso. E a história da minha aluna Melissa é uma das dezenas de histórias de alunos que estão conseguindo mudar a sua vida profissional e financeira depois que passaram pelo meu método. A Melissa conseguiu um emprego bem melhor, com um salário muito melhor, mesmo na pandemia, com apenas 3 meses usando o meu método. Agora pegue papel e caneta e anote tudo a partir daqui, porque agora eu vou te ensinar os 5 princípios para aprender inglês. O primeiro princípio é muito importante e é não ter crenças limitantes. A primeira crença limitante que eu quero falar aqui para vocês e que muita gente tem é que para aprender inglês tem que ser novo, tem que ser adolescente, muito novo. E uma das primeiras coisas que você não pode ter são crenças limitantes, crenças que te fazem pensar que você não pode algo por um determinado motivo. E eu não sei qual a sua idade exatamente, mas eu tenho certeza que se você, aí do outro lado, tem mais de 25 anos, você deve estar pensando que já está velho ou velha demais para começar a aprender inglês do zero. Que aprender uma nova língua é coisa de criança ou de adolescente. Inclusive, eu tenho um aluno chamado Erlandes, ele tem 73 anos e ele começou a estudar comigo porque ele tem o sonho de aprender a falar inglês. Muito legal, né? Mas deixa eu dividir algo com você. Lembra da Viviane, que eu contei um pouco da história dela pra vocês na aula 1? Então, a Viviane estudou comigo por 2 anos e ela tem 43 anos. Ou seja, ela começou a estudar inglês comigo quando tinha 41 anos. Antes disso, ela conseguia falar algumas frases e entender algumas coisas, mas não conseguia manter uma conversa em inglês, muito menos com um nativo da língua inglesa. Ou seja, ela começou a estudar inglês de verdade e se dedicar mesmo aos 41 anos. E hoje, além dela ter evoluído muito na língua, ela tem muito mais do que os 10 Minutes with a Native. Inclusive, eu mostrei lá na aula 1, que passou na segunda-feira, ela conversando com um nativo de língua inglesa. Mas aí você pode estar pensando, ah, Cíntia, esse é um caso isolado, eu não consigo chegar nisso, porque comigo é diferente. Eu vou te mostrar que você consegue sim. Eu tenho vários alunos com mais de 40 anos que já chegaram aos 10 Minutes with a Native. Isso porque eu sei que tem muita gente aqui com mais de 20 anos que está se achando velho para conseguir a fluência. Então, dá uma olhada em um trechinho do meu aluno Leonardo Ribas tendo os 10 Minutes with a Native. I'm studying the IT area. Okay. And the computer network. But I don't have experience. I'm trying to get some experience in Brazil first to get kind of. Okay. All right. Is there a particular city that you would like to move to? I was searching and I would like to go to Halifax. Oh, Halifax. Yes. Okay. Because Why? I got a lot of information on the internet, and I guess the cost of life there is cheaper. And they have a immigration program that is more flexible to immigrate. Okay, I didn't know that. Yes. All right. I've been to Halifax. It's really nice. Viu? Você consegue sim chegar à fluência do inglês. Eu acredito em você. Ou seja, nunca é tarde para começar se você está disposto e com muita vontade de aprender a falar inglês e poder desfrutar de tudo o que o inglês pode te proporcionar, como fazer uma viagem sozinho ou sozinha para os Estados Unidos, estudar no exterior, conseguir aquela vaga de emprego na empresa multinacional dos seus sonhos, ou entender suas séries e filmes favoritos sem dublagem ou legenda. Muita gente tem uma outra crença também, presta bastante atenção nessa. Ah, mas para aprender a falar inglês, tem que morar fora do Brasil. Então deixa eu compartilhar com você algo que talvez você não saiba. O fato de você estar morando no exterior, tendo uma experiência no exterior, não quer dizer que você vai aprender aquela língua necessariamente. Eu tenho alguns exemplos muito interessantes aqui para compartilhar com você. A mãe de uma grande amiga minha mora nos Estados Unidos há um pouco mais de 10 anos e não fala uma palavra em inglês. Não consegue nem comprar um pão no mercado sozinha por conta do inglês. Ela depende da família que mora lá para ajudar ela em tudo que ela precisa fazer. Isso, gente, é o retrato de milhares de pessoas que moram em países de língua inglesa. Eu mesma já recebi, assim, diversos e-mails de muita gente nessa situação pedindo ajuda, porque elas não falam uma palavra em inglês mesmo morando no exterior. Por outro lado, tem a minha irmã também.
ela aprendeu a falar inglês sem nunca ter saído do Brasil. Hi, I'm Raquel, but I like to say Rachel. I'm Cynthia's sister, and I'm here to say a little about me and kind of my relationship with English. I always liked the language. I think Cynthia presented it to me in a really young age. She always liked that, and she was always watching movies and TV shows and High School Musical, and I wanted to learn that language. I remember thinking it was beautiful, and I wanted to sing that songs and understand what they were saying. So I think my passion came from there. And I like to see TV shows like Pretty Little Liars and Grey's Anatomy and How I Met Your Mother, and to hear that in the original language, understand the jokes and the things in the language that... Eu tenho também vários alunos que nunca moraram fora do Brasil e hoje têm os 10 Minutes with the Native, como a minha aluna Julia, por exemplo. Some people take care of their mental health differently, so each person is different. For example, I love to spend time alone. That's just how I feel. Me too! Oh my god, you're just like me! In fact, I hate people. Like, I don't want to see people. Bye! Like, I don't want to see their faces. I don't want to talk to them. As long as I have 2 or 3, like, I have very few friends, just like one or two. And I love spending time by myself. Some people will take that differently because I'm 15, so people at my age usually go to parties and like to go out, but I don't. Isso mostra que o simples fato de morar no exterior não é um fator decisivo para você aprender a língua. Claro que se você souber usar isso ao seu favor, você vai dar um salto no desenvolvimento da língua e isso é indiscutível. Mas não adianta morar fora e não saber como absorver a língua e aprender a se comunicar em inglês. O fato é que é um mito dizer que para você aprender inglês você precisa morar fora do Brasil. Agora vamos para o segundo princípio para falar inglês. Para falar inglês, você não precisa estudar 24 horas por dia, se matar de estudar horas e horas todos os dias. Eu não tô dizendo que você precisa se dedicar somente 5, 10 minutinhos por dia, mas você também não precisa abdicar da sua vida para aprender a falar inglês. É óbvio que quanto mais tempo do seu dia você se dedicar aos estudos do inglês, mais rápido você vai conseguir se comunicar na língua. Mas se você se dedicar ao inglês 1 hora por dia e manter uma constância de aprendizado por 1 ano, você vai ver resultados inacreditáveis. Isso mesmo que você trabalhe o dia inteiro, mesmo que você tenha filhos, mesmo que a sua rotina seja abarrotada de coisas para fazer. Ah, Cíntia, mas eu não tenho 1 hora para aprender inglês. Pense naquela 1 hora que você passe dentro do ônibus, indo para o trabalho todos os dias. 1 hora talvez seja o tempo que você passe assistindo ao capítulo da novela. 1 hora é um tempo de almoço do trabalho. 1 hora é aquele tempo antes de dormir, usado no celular, olhando o feed do Instagram. Você precisa encontrar a sua 1 hora por dia. Você precisa focar no que de fato é importante e que vai trazer resultado para sua vida no longo prazo. Com essa 1 hora por dia, você consegue aprender a falar inglês para conseguir realizar os seus maiores sonhos que dependem do inglês. Assim como eu realizei o meu, que era morar fora do país. Porém, entenda que o mais importante é a consistência no longo prazo. Mais vale você estudar nem que seja 20 minutos por dia, 5 vezes na semana, mas que você faça isso por 1 ano, do que você estudar 3 horas em um dia, nada nos próximos 4 dias e assim não ter consistência nos estudos. Agora vamos para o terceiro princípio da aula de hoje. Dedicação máxima naquilo que de fato faz a diferença. Como tudo na vida, sem dedicação não conseguimos os resultados que queremos e esperamos. E no inglês, gente, não é diferente. Mas se dedicar não é tudo. Você precisa se dedicar naquilo que de fato vai fazer a diferença e trazer resultados. De nada adianta você se dedicar a métodos antigos, ultrapassados, que não vão te dar resultado. Ao invés disso, se dedique a algo que de fato te dá resultado. Por exemplo, praticar a conversação.
falar inglês, mesmo que você erre. Geralmente, de todas as pessoas que me dizem que estão estudando inglês, mas que não estão tendo resultados, a maioria não conversa em inglês, não pratica a conversação no seu dia a dia. E é exatamente essa dedicação no que de fato faz a diferença, como por exemplo a conversação, que permitiu que vários dos meus alunos alcançassem a fluência no inglês, alcançassem os 10 minutes with a native, para então eles realizarem vários sonhos através do inglês. Ou seja, saber a direção é muito mais importante do que ir rápido. Porque se você for rápido na direção errada, de nada adianta. O seu esforço, tempo e dinheiro vão ser jogados no lixo. Agora vamos para o quarto princípio da nossa aula. Atrelar o aprendizado a algo que te faça sentir prazer. Olha, eu não vou mentir pra você. Aprender inglês não é um processo fácil e muito menos curto. Se você não atrelar isso a coisas que te satisfazem, você sempre vai conectar o inglês com algo que você não gosta e então vai começar o ciclo vicioso da autossabotagem. Você começa a protelar as coisas que você se propôs a fazer no inglês. Começa a perder o interesse e depois você diz pra você mesmo que o inglês é muito difícil e que não é pra você. Mas na verdade isso tudo foi causado porque você não conhecia esse princípio. Porque as pessoas disseram pra você que pra aprender inglês você tem que pegar aqueles livros chatos pra ler, vídeos chatos e monótonos, que você tem que assistir uma série que você não gosta, na verdade, que você tem que ouvir uma música que você não gosta, para então você poder aprender inglês. E aí você começa a pegar repulsa pela língua. Se você tem repulsa pelo inglês, o processo de aprendizado se torna insustentável, porque você precisa ter contato diário e a longo prazo. Lembra do princípio número 2 que a gente conversou sobre a constância? Como que você vai ter contato com o inglês diário, com constância, se você sempre relaciona esse momento a uma obrigação chata que você precisa fazer? Isso mostra que se você atrelar o inglês a algo que você gosta, consequentemente, você vai querer ter mais contato com a língua. E eu afirmo com toda certeza que mais cedo do que você imagina, você vai estar se comunicando em inglês. Por exemplo, a minha irmã adora assuntos relacionados a celebridades. Isso é divertido para ela. Se eu falar para ela como professora que ela tem que ler artigos sobre política, notícias, ela vai achar isso um saco. E daí ela vai começar a pegar repulsa pelo inglês. E dia após dia ela vai procrastinando e tendo cada vez menos contato com o inglês. Isso faria certamente que ela desistisse do inglês. Mas porque ela entendeu esse princípio desde o início, hoje ela tem prazer em ter contato com o inglês, a usar o inglês. E isso foi um dos princípios fundamentais que fez ela ser capaz de ter os 10 minutes with a native. Então tem que ser divertido, você tem que fazer ser divertido. Cintia, vai ser divertido todos os dias? Sempre? Claro que não. Você vai fazer muitas das vezes mesmo estando cansado, mesmo às vezes não tendo motivação necessariamente. Mas quando você busca fazer o que você gosta, ser divertido, tudo fica mais fácil. Então busque coisas em inglês que seja leve para você, que te faça se sentir feliz, positivo, sabe? Isso vai criar uma grande conexão boa com o idioma. Vamos agora para o nosso quinto e último princípio para aprender inglês. Não ficar preso em gramáticas chatas, mas falar. Nem que seja errado, mas fale. Eu sei que você deve estar pensando, ah, Cintia, mas eu tenho que estudar, né, aqueles livros enormes, tenho que gravar um monte de coisa, eu tenho que, né, decorar aquelas listinhas, mas eu já tentei de tudo isso e eu não consigo gravar todas aquelas regras gramaticais. Não funciona pra mim, não dá. Porém, eu te digo que é exatamente isso que você não deve fazer. Ficar preso a livros de gramática, tentando decorar regras gramaticais na raça. Porque além disso não ser sustentável, não é isso que vai fazer você conseguir um dia falar inglês. Lembra quando você aprendeu português, sua língua nativa? Me diz, quantas vezes você precisou consultar um livro de gramática para poder falar as suas primeiras palavras em português e ter as suas primeiras conversas? Pois é, nenhuma vez. Você aprendeu a falar a língua portuguesa simplesmente ouvindo outras pessoas falar ao seu redor todos os dias e, o mais importante, se arriscando e falando. Errando. Foi justamente porque você ousou errar várias vezes que você aprendeu a maneira certa de falar e aprendeu a desenvolver a sua capacidade de se expressar no português. Inclusive, a primeira vez que você colocou a mão em uma gramática da língua portuguesa
você já era fluente em português. Então, você não precisa ficar preso em livros de gramática para poder falar inglês fluentemente. O que, na verdade, você precisa fazer é se expor à língua e falar, mesmo errando. Porque foi exatamente assim que você ficou fluente em português, errando. Toda vez que você falava algo errado, alguém te corrigia naturalmente. E aí você falava de novo errado, a mesma palavra, e alguém te corrigia mais uma vez. Até que uma hora você não errava mais. Porque de tanto você ter errado inúmeras vezes a mesma palavra e de tanto te corrigirem a mesma palavra, chega uma hora que é inevitável você aprender a maneira certa. O seu cérebro, ele simplesmente absorve aquela informação de forma totalmente natural. Imagina se você tivesse medo de errar quando era criança. Você nunca aprenderia a forma correta, porque o medo ia te fazer não falar, ninguém ia te corrigir e você nunca teria aprendido a forma correta de falar. Então, não fique preso à gramática de inglês, mas fale. Dito tudo isso, eu tenho algo que vai te ajudar muito nesse processo. Preparei um documento PDF com todos esses princípios listados aqui e para cada princípio eu te deixei um desafio para cada dia da semana. Ao cumprir esses desafios, você vai estar colocando os princípios da aula em prática. Então, para fazer o download é muito simples, é só você clicar em um botão aqui na tela e baixar gratuitamente esse PDF. E fazer, esse é o mais importante. E eu sei que muita gente pode estar se perguntando, Cíntia, e agora? Eu entendi que eu sou capaz de aprender a conversar inglês com um nativo de língua inglesa por pelo menos 10 minutos, mas eu não sei o que fazer para conseguir ser constante nisso. Eu não sei por onde começar, eu não sei o que eu devo fazer para aprender inglês. Eu não sei o que eu devo fazer para aprender inglês da forma correta. Eu não sei como aplicar esses 5 princípios no meu dia a dia de forma constante, a longo prazo, para ter os meus primeiros 10 minutes with a native. O fato é que eu possuo sim uma solução completa para tudo isso. Tudo reunido em um só lugar, onde você não precisa ficar procurando por materiais, comprando livros e nem perdendo tempo procurando pessoas que estejam disponíveis para te ajudar a praticar a sua conversação e muito menos procurando ajuda de pessoas para corrigir as suas atividades de inglês, te dar feedback e responder às suas dúvidas. Mas o tempo aqui é muito limitado e não dá para eu explicar tudo isso aqui agora. Mas por enquanto eu queria que você aproveitasse de verdade todo esse conteúdo gratuito que eu tô te passando aqui agora. Quero que você anote tudo que eu te passei aqui na aula e faça o download do material em PDF, porque mais pra frente eu vou te falar um pouco mais sobre isso. Mas por enquanto eu queria que você deixasse um comentário aqui embaixo com a sua maior dúvida. Escreve aqui qual é o sonho que você realizaria se você fosse capaz de falar inglês hoje. Porque na próxima aula eu vou te dar uma pequena amostra dessa solução que eu tenho para você conseguir alcançar os seus primeiros 10 minutes with a native. Ou seja, ser capaz de falar inglês totalmente em inglês com um nativo de língua inglesa por pelo menos 10 minutos. Mas por enquanto, entra no meu Instagram, porque lá eu posto muito conteúdo para quem está nessa jornada para ter os seus primeiros 10 minutes with a native. Tem também o canal no YouTube, com uma comunidade de mais de 1 milhão de pessoas reunidas e interessadas em aprender a falar inglês. Também tem o nosso grupo VIP no WhatsApp, onde estão enviando os materiais e desafios das aulas, que para acessar é só clicar no link da descrição. Escreve a sua dúvida aqui embaixo e eu te vejo na nossa próxima e última aula.